Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Danilo, eu sou contador especialista em contabilidade médica. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a importância e os benefícios que um bom planejamento tributário pode trazer para a sua PJ médica. Um bom planejamento tributário começa necessariamente por um bom planejamento societário. E aqui eu quero partir para o meu primeiro exemplo. Imagine que você, doutor ou doutora, que está me assistindo agora, se junte com vários outros médicos e forme uma sociedade. Assim vocês abrem um consultório e passam a oferecer seus serviços ao público. Existe um tributo chamado ISS. Este tributo pode ser cobrado da sua empresa de duas maneiras. A primeira forma é a aplicação de uma alíquota fixa sobre o faturamento total da sua PJ médica, independente do valor do seu faturamento. Ou seja, se você faturar 50, 100, 150, 200, não importa, vai ser aplicado uma alíquota fixa sobre o total do seu faturamento. Outra maneira de se tributar o ISS é através da fixação de uma cota que leva em consideração a quantidade de médicos que compõem a sociedade. Dependendo da quantidade de médicos e do valor do seu faturamento, é possível fazer comparações. Assim, você poderá escolher qual que é a forma de tributação menos onerosa para a sua empresa. Ou seja, no final, sua empresa pagará menos imposto e você terá mais lucro. Ao longo do vídeo, eu irei citar outros exemplos que acabarão remetendo ao planejamento societário. Isso porque o planejamento societário é a base para todo e qualquer planejamento tributário. Feito o seu planejamento societário, partimos para a parte da escolha do regime tributário. No Brasil, nós temos 3 regimes tributários. São eles o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Com base na minha experiência adquirida ao longo desses anos atendendo apenas PJs médicas, identifiquei que as PJs médicas tendem a optar pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido. E aqui eu quero partir para o segundo exemplo. Continuando aquela mesma linha de raciocínio, onde você se une com vários médicos e forma uma sociedade. Mas agora vamos dar um passo adiante. Imagine que a sua sociedade prosperou, vocês migraram para um espaço maior e fizeram aquisição de alguns equipamentos para oferecer exames laboratoriais ou exames de imagem. E também, vocês, sócios da empresa, acabaram deixando um pouco de lado a operação da empresa, ou seja, não há mais aquela pessoalidade em estar ali atendendo o paciente, já que agora vocês têm funcionários ou prestadores de serviço que fazem essa tarefa para você. Em situações como essa, a sua clínica pode ser considerada um hospital. Mesmo que no papel ela não seja um hospital, algumas das atividades que sua clínica exerce podem ser tributadas como se fossem exercidas por um hospital. Essa é a chamada equiparação hospitalar. E no final das contas, essa equiparação hospitalar pode trazer uma economia aí em torno de 50% da tributação de algumas de suas receitas. Ou seja, é muita economia e muito mais lucro no seu bolso. E como eu falei anteriormente no vídeo, um planejamento tributário passa por um bom planejamento societário. E para que a sua clínica possa ter algumas atividades equiparadas à atividade hospitalar, é necessário que o planejamento societário tenha sido pensado e elaborado para esse fim. Porque o contrato social precisa estar elaborado corretamente e registrado no local correto. Outro ponto importante que precisa ser levado em consideração na hora de elaborar um bom planejamento tributário é justamente os efeitos que esse planejamento tributário da sua PJ terão na sua pessoa física. Porque no final das contas, uma empresa tem a finalidade de obter lucro e esse lucro será distribuído de alguma maneira para os sócios. E aqui eu quero partir para o último exemplo do vídeo. Então vamos continuar aquela linha de raciocínio que nós construímos, onde você tem uma clínica com vários outros médicos em sociedade. Nesse caso, os lucros da empresa podem ser distribuídos de duas maneiras. De maneira proporcional à participação de cada um no quadro de sócios, ou seja, o sócio que tem 10% vai receber 10% de lucro. O sócio que tem 20% das cotas
irá receber 20% do lucro e assim sucessivamente. Outra forma de distribuição do lucro que pode ser pactuada entre os sócios é justamente a fixação da distribuição desproporcional à participação no capital social. Ou seja, vocês podem fazer um gerenciamento interno, talvez levando em consideração a produção que cada médico tem para a empresa, e assim fazer o levantamento, a apuração e a distribuição dos lucros. E aqui eu reitero uma coisa que eu falei no início do vídeo. Tudo começa com um bom planejamento societário, inclusive a distribuição dos lucros da empresa. Isso precisa estar fixado no contrato social. E eu quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até o final. Se o conteúdo foi útil, quero te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus colegas de profissão. Afinal, pode haver outro médico que esteja precisando de uma boa orientação gerencial. Fique com Deus e até o próximo vídeo.